Este mapa mostra como Barcelona está dividida, de um lado com as ruas espalhadas e distribuídas de uma forma que parece aleatória, e do outro lado, ruas alinhadas com uma simetria quase perfeita, com um padrão que se repete em grande parte da cidade. E este modelo de ruas é assim, visto de cima, com estes edifícios em forma de octógono, que se repetem por grande parte da cidade. Isso não é uma coincidência, mas sim faz parte do que era um plano ambicioso para transformar Barcelona. No entanto, o plano original não é como vocês podem ver agora, e essa é uma das razões pelas quais Barcelona está tentando mudar. A melhor maneira de entender bem essa cidade e ver como ela foi formada é ver como é que seu mapa foi mudando ao longo da história. E cada bairro da cidade pode ajudar a contar a história dessa mudança. Então vamos distribuir vários Sheldons por toda a cidade, para mostrar melhor cada uma das partes. Estão preparados? Primeiro vamos ao básico. Barcelona é a capital da Catalunha, e sua localização é limitada entre os rios Llobregat e Besòs, o mar Mediterrâneo e a cordilheira de Collserola. Essa montanha aqui é o Montjuïc, onde desde o século XVII foi construído um castelo que ainda existe até hoje. Mas beleza, é isso que temos até agora, mas para entender a origem da cidade é preciso ir a outro lugar. Há 2000 anos, os romanos entraram na Península Ibérica e foram eles que fundaram o que seria a origem da cidade, batizada de Barcino, que sobreposta à planta atual do bairro gótico, ficaria assim. Esta é a Praça San Jaume, que é muito visitada hoje em dia, e se você olhar de cima, vai perceber que tem uma forma muito semelhante à de qualquer fórum romano, e há vestígios da época romana em todo o bairro, com aquedutos, colunas ou restos de muralhas, e ao redor de todo este lugar foi onde a cidade começou a crescer. Toda essa parte existiu por volta do século XII, e depois no século XV estenderam para este lado. E no mapa vocês podem ver que nesta área tem uma rua que é bem mais grossa que as outras, e é para lá que vou agora. No começo, essa rua era um canal que ia em direção ao mar, mas depois de fazer a segunda muralha, secou e se tornou uma rua movimentada. Eventualmente, esta rua foi desenvolvida para se tornar a rua principal da cidade e a chamaram de La Rambla. Hoje, é um dos lugares mais visitados de Barcelona e costuma ser bastante cheio de gente. A Rambla basicamente divide toda esta parte em duas, deixando o Raval de um lado e outros bairros como o Born e La Ribera do outro. E em toda essa parte onde ficava a muralha é conhecida como Cidade Velha. E para entender como continuou desenvolvendo a cidade, temos que entrar em uma parte um pouco mais complicada da história. No século XVII, este era um mapa da Espanha, dividido nos reinos de Castilha e Aragão. Ao longo da história, esses lugares se fundiram para se tornarem o que nós conhecemos hoje. No ano 1700, Carlos II, que era o rei da Espanha, morreu sem deixar herdeiros, o que deixou um vácuo de poder muito grande que levou à Guerra da Sucessão Espanhola, que foi uma disputa entre os Bourbons franceses e os austríacos Habsburgos, que ambos tinham príncipes filhos de princesas espanholas com direitos teoricamente iguais ao trono. E durante esta guerra, a Catalunha se aliou aos austríacos, e durante 13 anos, Barcelona foi invadida e bombardeada até finalmente cair sob o domínio francês em 1714. Então agora temos um novo rei, Filipe V. Uma das primeiras ordens era para controlar fortemente os catalães, porque eles eram vistos como rebeldes. Foi assim que criaram os decretos da nova planta com a ideia de abolir as instituições e leis catalãs pré-existentes. O que eu mais gostei foi como assinou Felipe: eu, o rei. E agora continuamos com Sheldon em outra parte da cidade. Felipe V começou as melhorias no castelo, reforçou as muralhas e também construiu uma cidadela. E agora estou onde aquela cidadela foi construída, mas ainda existem restos da cidadela original.
Por exemplo, essa igreja que eu tenho aqui atrás de mim. ou restos de muralhas e baluartes. Assim que, com a combinação entre o castelo, as muralhas e a cidadela, mantiveram a cidade fechada durante 2 séculos. E por razões de segurança não poderiam construir perto do muro, já que era muito mais propenso a bombas. Mas hoje, Barcelona não é uma cidade fechada. Se olharmos o mapa, podemos ver como ela se desenvolveu em todos os lugares, entre os rios, o mar e as montanhas. Mas tudo isso é bastante moderno, porque o mundo começou a mudar e Barcelona foi forçada a mudar também. Quando a Revolução Industrial começou, a indústria têxtil começou a florescer em Barcelona. Existem imagens antigas que mostram muito bem como era dividida a cidade entre uma área urbana residencial e outra onde predominavam as chaminés das indústrias. As limitações da muralha faziam as pessoas competirem contra as indústrias por espaço. A cidade cresceu até se tornar uma das cidades com maior densidade populacional de toda a Europa. Então a cidade foi ficando cada vez mais comprimida ainda. E isso trouxe muitos problemas decorrentes da superlotação, como a propagação de doenças. Então, com tantos problemas, por que não derrubar os muros? Barcelona era considerada uma forte presença militar na zona, então o governo central de Madrid não permitiu que se desfizesse das suas muralhas. Em 1841, a Câmara Municipal de Barcelona aprovou um projeto do higienista Pedro Monlau que se chamava Abaixo as Muralhas. Vocês podem imaginar do que se tratava. Mas foi apenas 12 anos depois que Madrid permitiu que Barcelona derrubasse os seus muros. Sem os muros, podemos começar a construir, mas para isso precisamos de um plano. Em 1859, foi lançado um concurso para diferentes projetos urbanos. Este concurso foi originalmente vencido por Antoni Rovira Trias, mas seus esboços parecem bem diferentes do mapa atual. As ruas estavam alinhadas como a do bairro gótico, seguindo uma forma radial mais semelhante a outras cidades europeias. Mas antes de ser aprovada, o governo central de Madrid rejeitou a proposta e propôs outra, de um urbanista chamado Ildefons Cerdà. Cerdà foi um visionário à frente do seu tempo para planejar a cidade. Ele fez uma análise topográfica detalhada e fez um censo para entender como a população estava distribuída demograficamente. Com base em todos esses dados, ele criou um dos desenhos urbanos mais incríveis de todos os tempos. E esse plano foi desenhado assim. Agora parece um pouco mais, né? O aspecto mais conhecido desse projeto é essa distribuição em forma de grade pela cidade. Esse plano é conhecido como ensanche. A grade consistia em blocos octogonais com recortes nas bordas. Cerdà tinha claro que para os cidadãos terem uma vida saudável, era preciso haver luz, ar e espaços verdes suficientes em toda a cidade, razão pela qual, originalmente, pretendia implementar ruas largas e restrições na altura dos edifícios para garantir que toda a cidade receberia luz solar suficiente. Essa não era a ideia, é que a cidade começou a crescer a um ritmo muito mais rápido do que o esperado, ultrapassando os limites do plano original. O desenvolvimento industrial também se multiplicou. Assim, a construção de fábricas fragmentou o tecido urbano, e isso começou a adicionar as limitações econômicas e as diferentes prioridades políticas. Então o projeto começou a ter problemas para se financiar e começou a precisar de financiamento externo. Havia muita tensão entre a prefeitura e o governo central de Madrid, e entre muitas idas e vindas, o projeto foi mudando muito, e por isso foram necessários 20 anos para construir apenas os primeiros 250 hectares. As ruas ficaram menores, os prédios ficaram mais altos e, eventualmente, a ideia original dos quarteirões abertos não pôde ser feita e eles acabaram sendo fechados para que mais pessoas pudessem entrar. No entanto, permaneceu o esqueleto do plano original com a grade e os traçados mais importantes, como a Gran Via paralela ao mar, Passeio San Juan, que liga o gótico ao resto da cidade, Avenida Diagonal e Meridiana ao sul. E assim, à medida que Barcelona crescia, ela começou a consumir tudo ao seu redor, que são basicamente os bairros que não têm esse tipo de grade. Mas não foi só isso que mudou Barcelona.
porque houve vários eventos que acabaram por moldar a cidade. É impossível falar de Barcelona se não falar do que eu tenho atrás de mim agora. A Sagrada Família começou a ser construída em 1882 e deu origem ao nome deste bairro. E apesar de ser relativamente atual em relação com a sua história, a sua construção é muito importante. Porque essa é uma das coisas que transformou Barcelona em uma cidade turística. Em 1888, Barcelona acolheu a primeira exposição universal que se realizou aqui no Parque da Cidadela. Então, a antiga cidadela foi demolida e a avenida que ali existia foi decorada com um arco do triunfo, e esta fonte também foi resultado da exposição. Assim como esta lagoa, ou o Castelo dos Três Dragões. Hoje, o parque é um dos mais visitados por todos os turistas e é um dos melhores espaços verdes de toda a cidade. 40 anos depois, a cidade teve outra exposição internacional e desta vez decidiram fazê-la perto do Castelo Montjuïc e da Plaza Espanha. Esta praça era originalmente usada para enforcamentos públicos, mas remodelaram tudo e para essa exposição construíram também o palácio que tenho aqui atrás, que hoje é o Museu Nacional de Arte da Catalunha. E nesse mesmo ano foi construído o Estádio Olímpico, que originalmente era para ser um jogo antifascista dos Jogos Olímpicos de 1936, mas a Guerra Civil Espanhola começou e só poderam fazer em 1992, quando Barcelona ganhou a sede dos Jogos Olímpicos, e isso trouxe grande oportunidade de continuar mudando a cidade. E na hora de redesenhar tudo para esse evento, foi feito com uma visão de muito longo prazo. Foram feitas praias artificiais e tudo que era a Vila Olímpica foi posteriormente convertido em área residencial, e a área do Estádio Olímpico se tornou um gigantesco recinto esportivo e foi um momento de transformação fundamental para Barcelona. Estes jogos são considerados um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos, porque foi isso que transformou Barcelona em um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, o que basicamente nos traz até hoje. Que o modelo Cerdà não foi executado conforme planejado, teve suas consequências, devido que o excesso de edifícios na cidade estava tornando numa das cidades que menos espaços verdes tem em toda a Europa, o que é algo que se percebe muito bem de cima com a grande quantidade de espaço construído que existe. Como demolir os prédios que já existem não é uma opção, há alguns anos começaram o projeto de fazer superquarteirões, que são quarteirões de 9 quarteirões, nos quais as ruas centrais são convertidas em pedestres, são construídos estacionamentos subterrâneos e plantam árvores na rua. Já existem alguns desses superquarteirões na cidade, e a diferença é muito grande e está servindo de exemplo para outras grandes cidades do mundo. Mas isso é assunto para uma segunda parte.